Boa, legal, já estou de volta aqui no nosso Interação na Rádio Mídia, mas para você que está no rádio agora, tem uma novidade para você que eu já vinha falando desde as 9 horas da manhã. Saí da mesa principal, agora estou na mesa do podcast aqui na rádio, então você pode me ver, se você quiser que tá aí no rádio, quiser me ver, eu estou lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. Aproveita, já se inscreva no nosso canal e acione o sininho lá, né, para compartilhar com todo mundo essas novidades. O Interação hoje tá com um artista aqui, tá com uma pessoa incrível, um artista, bom, ele é múltiplas facetas na área das artes, enfim. Ele vai contar um pouquinho da sua carreira, vai contar um pouquinho dos seus projetos, enfim, muita coisa. Vai ser um bate-papo bem legal, tenho certeza que você vai gostar. Vamos juntos? Nesse momento, estou aqui no estúdio da Rádio Mídia com André Raimundo. Ele que é artista, escritor, compositor, poeta, que mais? Professor, músico. Será que faltou alguma coisa nesse meio todo? Bom, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso e muito mais. Bom dia, André Raimundo. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Mídia. Bom, primeiramente agradecer ao Fernando, a Márcia Mendes, agradecer as pessoas por esse convite, né? Como diria o poeta baiano Raul Santos Seixas, é sempre muito bom a gente estar perto do microfone, né? Dar os nossos recados, né? Poder falar para um público maior, né? Um público muito amplo. Você falou, será que faltou alguma coisa? Assim, essa dúvida. Se talvez sobrou, né? Um pouco mais, né? A galera incensando, né? Eu demorei para aceitar e para entender esse processo de artista multimídia, né? Porque eu sempre trabalhei, desde que eu me entendo por pessoa, eu sempre tive interesse nas três áreas, assim, tanto na visual, quanto na palavra escrita, quanto na música, né? A música eu acho que pega a gente muito cedo, né? Porque a coisa da audição, Sim, né? Ela não requer uma elaboração maior. E depois eu fui me interessando, conforme eu ia me alfabetizando, pela palavra escrita. Mas eu não me considero escritor, eu me considero um poeta, né? Escritor eu acho que fica pesado demais, né? Fala, nossa, então, você é um escritor, né? Já começando o nosso bate-papo aqui, que eu sou desse jeito, não tem roteiro, tem nada, você tá vendo aí. Vambora. Mas existe então a diferença entre o poeta e o escritor, porque pra muita gente o escritor é poeta e o poeta é escritor. Há uma diferença? Olha como o negócio já começou super intelectualizado. Eu não vou perder essas deixas que você vai deixando. Sim. Não, é incrível porque assim, o poeta ele é um escritor, mas quando a gente fala de poesia, você também tem poesia na música, você tem poesia na letra da música, você tem a poética visual, então você também tem, né? A poesia, ela é quase que um sinônimo da arte, ela seria esse fazer, né? Claro que o poeta, né? O cara que escreve o poema, ele é um escritor, mas quando eu digo assim, que eu não me considero muito um escritor, porque tem uma coisa mais ampla. Eu não sou um cara que escrevo um texto acadêmico, eu não sou um cara que desenvolvi uma escrita, por exemplo, da crônica, do conto, do romance. Então, o poema, para mim, ele chega muito através da letra de música. Moleque, ouvindo, sei lá, Titãs, então eu já sacava, por exemplo, o Arnaldo Antunes é poeta, né? Então, o texto do Raul Seixas e do Paulo Coelho, por exemplo, eu prestava atenção, né? Mesmo Caetano, a gente estava falando do Caetano, né? Mesmo Caetano, Chico Buarque, né? Então, eu fui me atentando um pouco para essa questão da qualidade, né, do texto na música. E me encaminhei, só que a poesia contemporânea ela tem mais essa coisa que vem da arte moderna, dos versos livres, né? Uma coisa mais experimental. Então, também nunca me atentei para o processo formal da gramática. Claro que na escola a gente, né, é treinado, né, é alfabetizado e tal, mas não é uma escrita que eu ponho em prática, porque como eu escrevo poema, geralmente eu escrevo tudo em minúsculo, eu não uso muita pontuação, então eu faço uma coisa que é uma atitude mais contemporânea de jogar pro cara que vai ler, né? Às vezes eu uso o nome próprio, eu coloco no minúsculo também, eu vou falar assim, São Paulo, eu escrevo no minúsculo, como se der na telha também eu coloco tudo no maiúsculo. Deixar livre interpretação para quem tá lendo ali, né? Que é uma coisa da arte contemporânea, né? A pessoa meio que completa, né? Porque conforme você mantém aquele ritmo, se você também não usa vírgula, usa quebra de página, às vezes eu até coloco uma vírgula no meio para dar determinada compreensão, mas às vezes se eu coloco tudo ali também sem vírgula, é uma maneira de você brincar também, né? Uma espécie de liberdade. É uma das coisas que me pega muito. Eu vejo muitas letras que tem todas essas pontuações, mas tem muitas letras que elas são escritas direto, reto. Não tem tanta... Depende dessa... Porque a poesia, né? Ela vem também de uma tradição oral, né? E a partir do momento ela passa a ser escrita, né? O registro da escrita e tudo mais.
E hoje a gente vive nessa coisa de uma profusão também, né, de escritas, né, na internet. É muito doido, né? Porque o artista tem o controle e também não tem o controle. Então, às vezes, a gente vê coisa que tá escrita e tem a barra, né? Como quebra de página. Sim. E tem essa ideia de que é um verso de uma canção, né? Às vezes publicam tudo escrito também por inteiro, né? Mas é muito engraçado você falar dessa quebra de barra, essa barrinha, né? Quebra de página. Porque no roteiro audiovisual a gente usa muito isso também. Sim. Então, quando você fala isso, eu fico pensando, pô, será que é o mesmo sentido do roteiro pro audiovisual, né? Enfim. E tem uma coisa que aí eu acho que é quando tudo se junta. Porque o que aconteceu? Meu primeiro interesse, ele foi a música. Inclusive, eu tenho retomado isso já. Eu tô com 44, a partir dos 38 que eu fui olhar mais pra isso. Porque eu nunca tinha deixado de compor. E eu me encaminhei para formação em artes visuais em licenciatura, né? Tive o privilégio de estudar na Faculdade de Belas Artes, fiz pelo FIES, depois tive que renegociar, paguei anos pagando, aquela coisa, né? Não cabe no bolso, né? E você tem esses programas de governo e tal, tudo mais. E aí foi muito louco, porque o que me encaminhou foi a paixão pela pintura. Né? Eu comecei a olhar mais pra pintura que loucura e pro desenho, né? Nesse momento agora você começou a falar da música e já embarcou pra pintura e tal. É mais ou menos isso que eu vou trazer que acontece. A música, eu vi o texto e vi a capa dos discos. E aí uma coisa muito importante é que em casa tinha trabalho de artistas originais, que é diferente você ver uma reprodução da Mona Lisa e você ter um pintor que, sei lá, era amigo da família, tipo o Sóstenes Miranda Júnior, por exemplo, lá em São José. E o Tatá tinha trabalhos originais deles em casa. E não eram tipo artistinhas, assim, não eram conhecidos do mainstream, mas você ter uma senhora pintura ali na sua frente faz a diferença. E eu ficava muito intrigado com aquilo. Só que quando eu fui estudar artes plásticas, eu vinha de uma ideia de pintura moderna, eu entendi essa coisa da arte contemporânea, porque ali já no século XXI, 2002, 2003... E é meio que isso, né? A gente pensar som, palavra, imagem visual. Na verdade, a arte contemporânea, a partir dos anos 50 e 60, ela explode, né? As artes visuais. Ela deixa de ser só aquele campo da belas artes e começa a dialogar com o corpo, com a performance, com o vídeo, com a palavra, com o texto, né? Pô, o artista levar, sei lá, vai ler poesia, mas tem guitarra elétrica, o outro tá pintando, então essa coisa que a gente chama os hibridismos, né? Por isso que eu comecei falando, eu demorei para entender um pouco esse lugar do multiartista, porque eu também sempre gostei de uma coisa assim, a pintura que é pintura, o som que é o som do disco ou da coisa ao vivo. Era tudo separadinho. O livro impresso, que é uma coisa muito louca, né? Eu publiquei meu primeiro livro esse ano pela editora Chloe, né? E é muito doido, porque quando você pega aquilo impresso, tem um lugar um pouco da morte da palavra, né? Um pouco assustador, porque você tem uma prática de muitos anos, de você escrever, e você tem o caderno, você rasura, você, né? Mesmo que você digita no computador, você pode mudar, né? É esquisitíssimo, né? Porque depois você só pode mudar na outra edição, se conseguir mudar, né? Vira tipo um epitáfio, como se fosse uma lápide ali, você olha assim, dá um pouco de medo, fala, agora o que eu vou fazer? E agora? Tem 50... E é uma editora pequena, né? Mas tem um trabalho de muita qualidade, aí eles investem nos artistas, e são 50 exemplares, mas mesmo assim, aí você vai fazer o quê? Você vai rasurar 50 exemplares, né? Não, essa palavra não é essa, eu quero outra, né? E sei quanto é que dá trabalho, imagina você rasurar, né? 50 exemplares, é muita coisa. E é um trabalho muito legal, mandar um salve, inclusive, o pessoal de Diadema, o Carlos André. A gente vai citar um monte de gente aqui do mundo alternativo. E o Marcelo Torres, que são poetas, conheci o Carlos dentro da escola pública, eu como professor de arte, ele professor de língua portuguesa, e tive a honra, porque eles são pesquisadores e são muito criteriosos. Aí quando veio a pandemia, vou explicar porque é uma honra. Quando veio a pandemia, muita gente tirou vários projetos da gaveta, e eles montaram o canal Chloe de poesia, que, tem assim, N poetas assim. É que o poeta laureado é uma coisa assim, é laureado que ninguém conhece também, né? Mas, por exemplo, tem episódios, são mini biografias com a Estrela Leminski, que é filha do Paulo Leminski, o Cláudio Viller, que morreu agora, o último eu participei do lançamento online, que foi o Glauco Matoso, sabe? Tipo, uns poetão mesmo, assim. E aí eu ia vendo, fui vendo as primeiras publicações, participei da primeira live, só que assim, são uns caras que inclusive eu aprendi muito com eles, assim, porque eles têm um repertório muito grande. E aquela coisa, tá no boteco, lê poema, mostra, fala do livro, os caras, mas aqui, mas né, a literação, não sei como, porque essa metáfora, não, artigo corta, assim, os caras
pegava pesado, né, cara? Eu falei, porra, né? Tipo, os caras estão publicando, gente tá dando... Quando me veio o convite, eu falei assim, pô, vocês querem mesmo? Tipo, é isso. Não, você vai ser a nossa primeira aposta pra esse faca na pedra. Então, assim, aquela coisa que você sabe que os caras são amigos, mas que os caras também têm o critério. Então, assim, pra mim foi uma puta honra. Assim, eu falei, nossa, os caras estão chamando. Beleza, publicou o livro. Aí, esse tempo atrás, eles fizeram um episódio comigo também da Chloe, assim, eu falei, pô, dá maior orgulho, né? Assim, vou participar também, serei um dos biografados, né? Porque, querendo ou não, tem essa coisa meio laureada, né? Essa coisa, sempre quando você recebe um convite, né? Porque eu falei, é bom tá perto do microfone e falar para um público maior, porque a gente que vem meio dessa cena, né, da coisa do underground, do punk, nessa coisa meio faça você mesmo, né, você acaba falando para um público muito restrito, né, quem fala para um público muito grande é o cara que, sei lá, que tá na Rede Globo, ou que tá, né, hoje você tem essa possibilidade, né, TikTok, Instagram, a gente dialoga com essas mídias todas, mas, pô, é complexo, né. É diferente. Ô, André, deixa eu pulei aqui muitas partes, né, nesse nosso bate-papo aqui. Cara, você não é de Atibaia, né? Não, eu sou mas antes de você responder, quero que você fale pra mim também, né, junto, o que você tá achando de morar em Atibaia, porque aqui também a visão artística de Atibaia é diferente de outros campos, como São Paulo, por exemplo. O que você tá achando de tudo isso? E fala um pouquinho mais de onde você veio, como que foi a sua migração até aqui, Atibaia e tal. Cara, Atibaia pra mim foi uma grande surpresa, porque eu não me programei muito pra vir pra cá. Foi uma história muito louca, assim. Eu nasci em São José dos Campos, por conta do filho nascendo, meu primeiro casamento, estudar arte, fui morar em São Paulo. Fiquei 20 anos em São Paulo. Em São Paulo, eu participei, eu acho que foi em 2003, teve um salão de arte contemporânea aqui em Atibaia. Minha única experiência com Atibaia foi vir trazer as obras para esse salão. Nem pegar de volta, eu peguei, assim. E foi uma história muito louca, assim, que eu me inscrevi, tinha um pessoal da faculdade que estava escrevendo, a gente entrou. Aí meu pai falou assim, pô, Atibaia, tal, não sei o que, pá, conheço. Falei, pô, não faço a mínima ideia. Ele falou, vamos lá de carro, a cidade é mó legal. Ficou nessa. Minha primeira esposa entrou no carro junto também, a gente pegou um dia e viemos, né? Aí vi que era perto de São Paulo, conheci o centrinho ali, achei uma gracinha. Cara, nunca mais voltei. Centrinho na época, né? É, sim, né? Nunca mais voltei pra Atibaia. E foi passando. Aí meu pai, ele é engenheiro, ele começou a fazer umas coisas aqui, pegava uns trabalhos aqui. Aí uma vez eu vim com ele, porque ele queria que eu visse a fachada do empreendimento lá pra pensar o design, como pintar, o que ia colorir, como que ia ser, né, e tal. Mas também não olha, sabe quando você não olha pra cidade? Cara, aí teve todo um processo na minha vida, acabou o segundo casamento, eu tirei licença não remunerada do estado porque minha mãe estava doente, fui para São José dos Campos, minha mãe faleceu, foi tudo muito rápido. Caramba! Eu olhei e falei, cara, eu vou fazer o quê? Fiquei, né, falei, pô, já fiquei 20 anos em São José, já fiquei 20 anos em São Paulo. Aí pintou uma oportunidade, porque tinha uma galera aqui que eles estavam precisando de caseiro para um empreendimento que a galera tinha num predinho que estava fechado, a galera queria vender esses apartamentos e como não tinha essa ideia de alugar, eles estavam querendo alguém para ser caseiro. Pô, precisa de alguém para ficar, tá? Eu tava no meio da reunião que eu tinha passado lá com o meu coroa, eu falei assim, cara, aqui ó, candidato à vaga. E veio a pandemia, na saída da pandemia, a minha companheira, que também é artista, acabou mudando para cá, que é a Mariana Farceta, pelo Instagram começou a sacar algumas pessoas. Sarau da Jandira, a Isadora Tito, o Conselho de Cultura, e a gente começou a ir atrás e participar de umas reuniões online. Aí eu fui ter dimensão da riqueza, assim, ó, a Elci Monteiro, o Márcio Zago, do Garatuja, a Isis Gonçalves, pô, fica até difícil você falar, né, cara, é tanta gente, mas, pô, a Isadora, a Tiane Tessaroto e a Cássia Maria, que são do Vozes Bugras também, de inúmeros outros projetos musicais. O Ian Iordano, que é diretor da ATA, foi também do Conselho de Cultura. Quando a gente começou a se chegar e descobrir as pessoas meio que ali em volta da Associação Teatral de Atibaia, um lugar que eu escolhi meio que a revelia, assim, pintou uma oportunidade, assim, eu e a Mari, a gente olhava pra cara do outro e falava, olha a quantidade de artistas. Caíram num campo de artistas bons, assim... E pessoas com uma trajetória, né? Uma trajetória comprida, trajetória grande, né? O Mário Marto, com a Associação de Luthiers aqui também, o Parque Edmundo Zanoni, a gente já tocou lá algumas vezes com a Moderna Clube.
A gente eu tô agora com um projeto que é a Marques Imóveis também, né? Com o Orlando Júnior, que é professor, né, contramestre de capoeira, ele dá aula no Negra Visão. Ah, esqueci o nome dele. Como que é o nome dele, Márcio? Trabalhou aqui com a gente? Ah, Valmir. Olha, Valmir. Não, da capoeira? Não, ele é músico. Oi? Ah, mas é tanta gente, é uma galera... Ele é músico, também trabalhou aqui com a gente na rádio também. Uma galera tem um programa de rock. Assim. Ah, então, porra, quando eu tava perguntando antes de entrar no ar essa coisa da rádio, que eu tava perguntando da programação, eu tava com as ideinhas fritando assim na cabeça também, né? A rádio em si, né, cara, é um lugar que é muito louco, né? Eu não lembro onde que eu li esses dias que alguém fez um comentário, esses memes, né, alguém mandou. Falava, vovô, isso é um podcast, né? Ele falou assim, conheço, na minha época chamava rádio, né? É verdade, né? Tem essa mesmo. E é uma coisa incrível, né? Essa história dos meios de comunicação. Mas aí a gente tá com esse projeto agora também, da Marques Imóveis, e o Júnior é daqui de Atibaia, né? Inclusive ele é presidente, estão retomando agora a ideia das escolas de samba, né? Eu acho que é a Independência, que é a... Ou Independente? A Independência. E, eu super cheguei junto dessa galera não só do Conselho de Cultura, mas de todo, né? Tem o coletivo Pajubá, tem o pessoal do Negra Visão, né? É o que eu falo assim, eu não visto 100% a camisa de nenhum deles, mas um pouquinho em cada um, e é isso, eu digo que assim, Atibaia pra mim tá sendo uma escola, assim, porque o que acontecia? 20 anos de São Paulo, tudo é muito grande. Eu cheguei jovem em São Paulo, né? Com uns 20 anos de idade, 21... Com 20, você quer ganhar o mundo, né? Sim. E aconteceram coisas muito legais. Fui trabalhar com Feira de Arte na rua, o pessoal da Vila Pompeia, Feira de Arte da Vila Mariana. Tava falando pra você, participei 2 vezes do Musicaus lá com o Gastão Moreira, que era um programa da TV Cultura, pintando no palco, pô, cheirando a leite e cheirando a tinta, né? Hoje, com 44 anos, você vê que você tava, né, dando os primeiros passos. E tudo em São Paulo acaba sendo muito gigante. Você tem uma oportunidade ou outra, um estágio, coisa em Sesc e tal. Agora, Atibaia, você consegue mapear todas as movimentações. Uma das coisas que eu acho mais engraçada é que, sei lá, você vai num evento grande que tem na cidade, você praticamente encontra todo mundo que você conhece da cidade. Maldade. Não, mas é incrível isso, né, cara? É uma coisa gostosa, não, sim. Porque pra quem viveu anos sendo um perdido na multidão... É que é aquela coisa, né? Agora tipo, eu sou perdido no coletivo. Então, você tá... Não, mas você tá em São Paulo, é bem isso que você falou, eu dei risada, mas assim, que é engraçado a situação. Você tá em São Paulo, o que tem de artista em São Paulo, nos 4 cantos e na região central... Você tropeça na esquina. Sim. Agora aqui em Atibaia, você tem a oportunidade de conhecer todos eles num único evento, que nem você acabou de falar, mas esse negócio de estar perdido no meio do coletivo, aí é coisa sua. E eu acho que essa coisa de poucos habitantes, claro, ela tá crescendo muito, e tá crescendo de uma maneira brutal. Descontrolada, né? Descontrolada, e veio muita gente na pandemia pra cá, inclusive isso deu, né, pô, tá difícil arrumar casa pra alugar, os preços subiram e tal, um monte de coisa. Mas essa comunidade artística, ela acaba se apoiando muito também, né? Eu acho muito interessante esse rolê dos saraus, dos eventos, né? Mesmo o corre por políticas públicas, cara, né? Porque assim, porra, a política ela é uma coisa fundamental. E quando eu digo que Atibaia foi formadora para mim nesse sentido, é nisso. Porque você vê a coisa acontecendo na outra ponta, tem lei, é isso, é o deputado, eu não sei o que lá. Apesar do meu pai, inclusive, ele era sindicalista, né? Eu cresci com uma formação política boa, assim, as pessoas da minha família muito interessadas, de muita leitura também. Eu não conseguia olhar esse corre todo que a sociedade civil, que o cidadão comum faz no dia a dia, cara. É uma coisa que não tem muita visibilidade e a gente não vê. E é isso que vai definir as políticas públicas lá na outra ponta, lá na frente. Então, pô, a gente acabou de ter aqui a Conferência de Cultura, de onde saiu N sugestões, não só para o governo do estado, como que para o governo federal. Tem os nossos representantes, saca? Pô, é uma coisa que dá um pouco de orgulho também de você acompanhar a luta dessa galera para construir política pública para a arte, para a cultura. E é uma briga constante, né? Há muito tempo já vem numa situação... Deixa eu só dar uma pausa aqui no nosso bate-papo. Para você que tá no rádio, curtindo a gente, tá ouvindo, tô lá no YouTube também ao vivo com imagem.
Vocês vão ver essa carinha preta que você ouve todas as manhãs aqui na rádio. Vai lá no nosso canal do YouTube, aproveita, já se inscreva no nosso canal, tá bom? E pra você que tá mandando música no nosso Interação, não fique triste, vai ser computado aí na promoção ouvinte do mês. Eu vou dar um giro rápido pelo nosso break e volto já na sequência com muito mais pra você aqui no nosso Interação, mas pra você que tá no YouTube vai continuar ouvindo a gente. Ah lá. Andrezão, deixa eu falar pra você. Vamos lá. Eu gosto. Aquele papo que era. A produção passou pra mim 20 minutos, no máximo meia hora. Acho que não vai rolar. Lá, não vai rolar. Não vai rolar. Ainda a gente mais vai fazer aqueles podcasts de 4 horas, né? É tipo isso. Daqui a pouco vai acabar a minha outra programação e eu tô aqui ainda. Mas assim, é que eu adoro esse mundo, esse universo da arte, da música, da composição. Enfim, adoro. Eu acho incrível a cabeça do ser humano em relação a escrever histórias cantadas, contadas, enfim. E pintadas também, como a gente está vendo aí, acho que a produção vai colocar na tela, mas, poxa, você fez são suas artes essas aqui, né? Sim, incríveis. sim. Você fez até a saudosa e linda Rita Lee, que nos deixou aí, né? É um patrimônio, né, cara? Eu acho que quando a gente fala de cultura no Brasil, eu acho que tem uma geração que tá indo embora, né? Ao mesmo tempo tem umas coisas... Isso não sei, só rapidinho aqui, isso não vai criando um vazio pra você? Dentro de ti, perder esses grandes artistas? Que eu acho que tem uma coisa da minha formação, assim, também. Por exemplo, eu lembrei da frase do Belchior, né? Que o novo sempre vem, né? Que a Elis cantou muito bem. Um clássico, né, dele. E tem muita artista jovem, tem muita coisa legal rolando. Mas na minha formação, eu acho que de muita gente que é artista no país, assim, tem umas pessoas que, né? Por exemplo, você pensar no próprio Aldir Blanc, no Luiz Galvão, que era do Novos Baianos, o Moraes Moreira, a Elza Soares, que faleceu também. Esse pessoal que vem vindo, né, dessa leva, né? Que é isso, aí vira uma filhinha, né? Porque a galera já tá chegando numa idade avançada, né? E vai indo um atrás do outro, né? A Gal Costa, que faleceu, querendo ou não, meio que precoce, porque 76, 77, né? Cara, a Gal Costa, o dia que a Gal Costa... Eu não imaginava a importância da Gal na minha vida. O dia que ela faleceu, eu inferia, eu sabia. Mas, cara, eu chorei, assim, que parecia que eu tinha perdido um parente, assim, porque vira trilha sonora da nossa vida. E a Rita Lee, cara, a memória mais antiga que eu tenho... Eu sou de 79, eu acho que era a novela Baila Comigo, eu devia ter 4, 5 anos, cara, aquela Baila Comigo, né? Tinha no escurinho do cinema, a Rita Lee foi a pessoa que mais teve trilha de abertura de novela, cara, na Rede Globo. Tem uma esse tal de rock and roll, lembra dessa daí? Acho que qual novela que foi? Cara, ela teve um monte, eu lembro que esse tal de rock, eu acho que foi na Rainha, não foi Rainha das Sucata. Tinha uma também que era aquela que ela fazia meio de Carmen Miranda, lembra? Uma abertura de uma novela, cara, Deusa Patropi, ai é de hoje. É fantástica. Maluca Senhorita, A Próxima Vítima. Ela teve um monte, cara. Vítima, e eu sempre fui muito ligado no rock and roll, né, cara? Então eu ouvi muito Mutantes, né? E é isso, né? Ao mesmo tempo, sabe uma das coisas que eu mais fiquei impressionado agora recente? Foi essa coisa aí, a gente saindo da pandemia e tal, tudo mais, retoma o mundo, a vida. Começasse a discutir o disco novo dos Rolling Stones, cara, que inclusive saiu agora e eu achei um descasso que tem, assim, 2 pérolas que já entra pros anais da história da banda, que é uma música que chama Angry e a outra que tem participação da Lady Gaga e do Stevie Wonder, que é a Sweet Sounds of Heaven. Cara, você pensar assim... Eu lembro, cara, que eu assisti o Rolling Stones em 95 no Pacaembu, tinha 16 anos, eu já achava os caras velhos. Os caras já tinham mais idade que eu tenho agora. Eles já estavam com tipo 57. Caraca, mano. Acho que o baterista tinha 57, o Mick Jagger e o Keith Richards estavam na faixa de 52, 53, né? Cara, não é uma loucura. Um dia eu acordei assim, eu tava vendo assim, eu falei, cara... Outubro de 2023, os Rolling Stones estão lançando um disco novo, velho. Com participação do Paul McCartney. Aí esses dias, cara, isso foi muito engraçado. Eu vi que eles estão mexendo de novo numa música que quando os Beatles fizeram a antologia e eles gravaram lá o Free as a Bird e o Real Love nos anos 90, foi meio que o Beatles minha geração, né? Porque eles pegaram a voz do Lennon e fizeram aquele projeto e gravaram e ficaram umas musicaças. Teve uma que ficou no meio do caminho, que é essa Now and Then. Cara, eu acabei de ver hoje de manhã que eles vão lançar isso no 4 de novembro. Eu falei, mas como assim? A gente tá em 2023. Tem um lance, inclusive publicitário, né? Do reforço da marca, as gerações vão conhecer. E se você for pensar Beatles e Rolling Stones, eles foram as 2 grandes empresas e empreendimentos que deram super certo, né? Eu acho que se você for pôr na ponta do lápis,
o Paul McCartney, o Mick Jagger, o Keith Richards são os artistas pop mais bem remunerados da história, né? Mas é muito louco, né? Mas vão viver o quê? Vão viver mais 10 anos? Né? Já estão tudo no 80, né, cara? É muito louco. Sei é realmente lá. um mundo que acabou. Que é aquele mundo da contracultura, aquele mundo do hipismo, do flower power. Tudo isso tá indo embora, né, cara? Por isso que é importante, inclusive, a educação em arte, porque não deixa com que essas coisas morram também. Bora, que a produção tá acelerando a gente aqui. Vamos falar da... Produção! Ah, vai... Pô, dá mais tempo aí pra mim, poxa, aí não dá. Eu adoro conversar isso. Você vai voltar outras vezes, né? Vamos. Aí Vamos traz o violão, traz o violão que eu esqueci dessa vez, né? E a gente vai falar só de música, porque assim, se entrar nessa seara de músicas aí, eu vou viajando no tempo. Cara, eu amo de paixão. Eu sei que E de tudo, assim, samba, jazz, chorinho... Pagode também? Cara, mais ou menos. Inclusive, a gente tem o pagode da viola caipira também, sim, né? Sim. É uma outra coisa que muita gente não consegue entender, mas, enfim... É um assunto para um outro programa, né? Total. Vamos lá, você está aqui divulgando, você veio também para divulgar um pouquinho do seu trabalho, né? Sim. Do seu curso, né? Você está dando um curso aí, vai dar um curso de desenho e pintura. Isso, a gente começou, né? Lá na... Então, dentre todos esses artistas... Tá vendo? Ele volta. A Silvia Contardi tem um projeto que se chama... É uma artista plástica. Tá estudando arte terapia também. A minha companheira Mariana Farceto ficou muito amiga dela também, porque... A Mari vem também de uma área do corpo e da área da saúde também, e arte terapia, né? E, enfim, a Mari também escreve, enfim, super pintora, enfim. E a Silvia também pinta muito bem. E elas têm um projeto, que é no espaço da Silvia Contardi, que se chama Rede Ateliê Arco-Íris. E aí eu tô abrindo uma turma lá, do qual a nossa colagista, produtora Márcia Mendes também tá fazendo parte, que é a ideia de um ateliê aberto para a gente estudar desenho e pintura, e não só o desenho e pintura, né, da maneira, digamos assim, que tradicional, você chega lá e fala assim, eu quero aprender a desenhar e a pintar, ok, mas tem toda essa filosofia da arte por detrás, a parte histórica, esse lugar que a gente fala assim, seria desenvolvimento de projeto, né, da poética pessoal, ok, você quer aprender a desenhar, para quê? Quem é você? O que você quer? Eu lembro que eu falava muito na escola pública. Aluno fala assim, mas esse texto aqui pode ser qualquer coisa, né? Ou pode desenhar qualquer coisa. Eu falo assim, começa que assim, se qualquer coisa não existe, você é qualquer coisa. Aí, molecada, parava. Faz sentido. Não, então não é qualquer coisa, pô. Qualquer coisa é qualquer coisa. Você é qualquer coisa, você quer comunicar qualquer coisa? Pode ser também, né? Então acho que a gente trabalhar um pouco esse lado da construção daquilo que as pessoas vão trazer. Pra gente pensar esse desenho, essa pintura de uma maneira expandida. Né? Isso é importante você falar mesmo, porque tudo tem uma base, né? Tudo veio de algum lugar e vai pra algum lugar. Porque a gente vai, né, se alimentando, Sim. né? Eu costumo falar, eu falo principalmente quando eu tô falando da minha pintura, alguém pergunta assim pra mim, né? Do processo de pintura e tal. É quase como se fosse uma explosão daí do de dentro para fora, né, esse processo. Porque o que acontece? A gente vai sendo invadido, né? A gente, o artista e o ser humano em si, ele é como se fosse uma colagem, né? Ele vai pegando os artistas que precederam, as pessoas, né? O pai, a mãe, o tio, tudo isso vai sendo referência, né? E o nosso cérebro vai filtrando isso, né? Porque senão a gente também enlouquece, né? Então tem a memória seletiva e tal. E você vai prestando atenção em coisas e você vai trazendo isso para sua vida. Então, seja uma música, um espetáculo de dança, né? Aquilo vai te incomodando e você vai construindo essas imagens mentais, né? Então, quando eu vou para a tela, para o embate para a tela, é como se eu estivesse devolvendo para o mundo tudo aquilo que me alimentou, né? E aí você pega e vai criando recursos e maneira de colocar aquilo no mundo de volta, né? Seja através de uma pintura, do livro, de uma canção. Compartilhamento de conhecimentos, de histórias, de ideias, né? Tudo através dessas... Você falou dessa coisa da narrativa, né? Isso que a gente tá fazendo aqui é contar a história e é o que o ser humano faz desde sempre, né? Eu acho que isso tá na base da comunicação Sim. e da cultura, né? Eu costumo dizer que o artista, ele é ele pega as coisas do cotidiano e transforma isso em material simbólico e sensível. Então ele está traduzindo a realidade para esse lugar da imagem, né? Ele potencializa a maneira de contar a história, né? Não à toa as pessoas hoje têm universidade de todas essas gamas, que é isso, né? Você vai se profissionalizar
para aprender como trabalhar melhor a voz, trabalhar melhor o corpo. Agora, a faculdade também, sem a prática, também não adianta nada, né? Um complementa o outro, né? Eu lembro que um amigo pegou, uma amiga, quando eu me formei, teve uma pessoa da minha turma, eu sempre conto essa história, ela pegou e falou assim, mas a gente teve aula e eu não aprendi a desenhar. Aí me deu um estalo assim, eu olhei pra ela e falei assim, mas você desenhou? Ela ficou assim, ela falou, não. Eu falei, então, é impossível, como que você vai aprender a andar de bicicleta se você não anda de bicicleta? Não adianta o cara mostrar, te dar aula de bicicleta, você pegar a bicicleta uma vez e ir até a esquina e voltar, né? Você tem que ir atrás, tem que ir, exato. O exercício, né? E a gente nunca, é importante você falar isso, porque a gente nunca vai aprender só olhando. A gente aprende a teoria. Agora, a prática, a gente nunca vai aprender só olhando. Sim, e é sempre a questão do estudo. Você sabe que essa coisa da música, que eu falei que ela voltou na minha vida, é uma coisa muito interessante. Hoje eu tô tocando guitarra de uma maneira que eu nunca nem quis tocar, eu nunca nem imaginei. Eu tinha isso lá dentro, mas sempre quando eu imaginava uma banda ou alguma coisa, eu ia muito mais pro lado da performance, da poesia ou do cantar, né? Não que seja mais fácil cantar. E aí... Quando eu entrei na faculdade de arte, tipo o Renato Calado, que virou meu parceiro, Rafael Coelho, Guilherme Pereira, um monte de gente foi aparecendo ali na minha vida. E essa coisa da música no Brasil, ela é muito latente, né? E o violão, e qualquer coisa você dá uma batucada, né? A gente pegava lixo na faculdade, virava do outro lado e começava a fazer. E teve um momento que foi muito louco, assim, porque o Lani Gordon, que é um cara que tá vivo ainda, foi guitarrista da Tropicália, gravou com toda essa galera e tal. Ele era nosso vizinho na Vila Mariana. E a gente começou a conviver com o cara. Eu lembro que eu olhava e falava assim, cara, eu não acredito que eu vi esse cara nos discos tudo da Galdo, não sei o que, o cara tá aqui. E aí, através dele, chegou o Sérgio Serra, que tava tocando no Traje a Rigor. O Serginho Serra, o cara tocou com Cássia Eller, tocou com, um Lobão, tocou com N pessoas. Eu acho que isso teve um efeito em mim que ficou trancado lá dentro, porque eu vendo aqueles caras ali, mas era o rolê da escola de arte, da faculdade, ia pro bar, ia não sei o que, Paraná. A gente tinha uma casa meio que aberta, que era de um amigo que abriu a casa pra gente e tal. E ali eu fui exercitando com um pouco esses parceiros que eu falei também, mas eu não pegava o instrumento. Mas ficava essa coisa, você vê um músico foda pra caralho ali no seu convívio, com um monte de história do mainstream, assim e tal. Cara, isso passou. Aí eu fui perceber que dentro da escola pública, dando aula pra galera, a minha energia ia muito mais quando era um projeto de som com a molecada, né? E aí a gente tem essa coisa, o estudo, mas eu vou estudar depois de velho. Cara, foi indo. Cara, quando eu vi, eu comprei um contrabaixo pra tocar com a molecada, tinha uns alunos bem bons que assim, eu falei, cara, violão, guitarra e carrom, tava na febre do carrom, falei, todo mundo tem. Eu falei, eu vou pegar um baixo, porque aí eu posso brincar com a molecada. Cara, quando eu fui ver, eu tava fazendo uma coisa que eu nunca tinha tido paciência pra fazer na minha vida, que era estudar escala pentatônica, paraná. Aí eu vi, porque às vezes tem coisas que ficam embrionárias, você vai tendo experiência e tal, e aí tem uma coisa que a gente se põe em barreira. Eu nunca achei que eu era capaz, eu precisei da maturidade, da idade chegar para poder olhar para uma coisa que estava trancada lá dentro. Então foi como se eu tivesse, uma hora eu virei o professor de mim mesmo no quesito assim, falei, cara, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que aprender a desenhar com essas cordas e eu tenho que materializar o som que eu escuto na minha cabeça, porque não adianta um brother gravar uma música sua. Eu lembro quando eu ouvi, por exemplo, o Renato, que foi um parceiro, ele gravou 2 parcerias nossas, né? Ele fez um disco, acho que em 2009. Eu ouvi, eu achei sensacional. Primeira vez que alguém tinha gravado uma coisa que eu tinha composto e tal, junto e tudo mais. Eu falava, cara, eu não faria, eu faria completamente diferente. Minha guitarra seria distorcida, a coisa seria mais pesada, talvez não tivesse tanto um apelo pop, sabe? Então, com 38 anos eu fui olhar pra isso. Aí hoje, às vezes, eu tô tocando, tô fazendo alguma coisa, eu escuto assim e falo, cara, tipo, eu achei a vida inteira que esse treco era impossível e eu precisei chegar nos meus 40 anos pra falar assim, eu vou fazer. Você gostou da versão que fizeram? O Renatão é parceiraço. Não vem com... o Renato é muito bom. Escuta, tudo bem, eu quero que você dê o veredito da música. Ficou bom ou não na versão dele? Porque você falou que ficou diferente pra você. Não, ficou bom pra caralho, assim, dentro de uma ideia de pensar a música no sentido da indústria. Tá. Sabe? Tipo, é muito bem executado, é um pop rock. Ou seja, saca, você não pensou ela pra comercialmente. Você pensou ela mais pro seu íntimo, mais pra coisa sua mesmo. Mais pra um sarau, sei lá, alguma coisa do tipo. Porque assim, eu acho que tem uma questão assim, a música popular, ela vem de uma matriz cheia de deficiências mesmo, né? É o preto, pobre, é o cara sem instrução, né? Mesmo na Idade Média era o trovador, né?
Só que, como isso vira uma coisa industrial, o que acontece? O músico popular, ele passa a estudar pra caramba, é quase um cara que toca numa orquestra pra executar. Então, tem todos os meandros da indústria, né? Se gravar música se tornou uma arte também. Então, tem toda uma coisa que a gente tem como um formato do que seria essa música industrial que vende disco, né? Só que assim, aí vai a coisa da imagem mental. Quando eu ouvia as minhas composições, porque você faz ali com voz e violão, você tá fazendo com voz e violão, aí o brother vai lá, leva no estúdio e faz a gravação lá com o produtor X. Quando eu escutava na minha cabeça, eu escutava um negócio parecido com o Jimi Hendrix Experience ou com a Nação Zumbi. Saca? Meio Planet Hemp, uma coisa... Aí, pô, me deu um choque. Eu falei, cara... E aí eu fui entender isso agora. Eu peguei e falei, não, cara, eu tenho que ter uma banda, eu tenho que materializar esse som, eu tenho que começar a colocar isso pra fora. Então fala um pouquinho mais da sua banda. Marques Imóveis. A Marques Imóveis foi um encontro muito gostoso, porque o Mário me reapresentou, porque ele tinha visto a gente tocar no parque com a Moderna Clube. O microfone. Aí a Moderna Clube é um projeto que eu tinha com o Ian Giordano, com o Danilo Pinceta, com o Rodrigo Olivério, o Matias Viola, um pessoal aqui que a gente fazia? A gente chegava no espaço público, a gente fez isso na ATA, fez ali na frente da Associação Teatral lá, fez no Edmundo Zanoni 9 vezes, a gente chegava, ligava, não tinha repertório, era improvisação e a gente ficava pirando. Aí um dia eu tô saindo do Cinitar, nem lembro que evento que tava tendo, o Mário me apresentou o cara que é o baixista, o Vitor Martinez, ele também é compositor. Eu falei, mas eu vi vocês tocando no parque. Eu falei, cara, eu tenho umas músicas aí que eu queria trabalhar. Cara, encontrei que eu tava precisando, um cara que pegou e falou assim, cara, então vamos marcar ensaio, começou, aí chegou o Júnior, porque a gente ia tocar no Negra Visão. Inclusive, vamos tocar agora no Novembro Dandara. Olha lá, o Merchan. Tá no dia 12 de novembro, a gente vai tocar às 16 horas na semana que vem. Praça da Matriz. Eu acho que é na outra... que o Novembro Dandara, ele começa a partir agora, né, do mês da consciência negra, essa coisa, povo preto, o Negra Visão é o quilombo urbano. Aí chegou o Júnior. E quando a gente tocou no Edmundo Zanoni, né, nosso terceiro show, a gente fez um ensaio aberto no Edmundo Zanoni, apareceu o Thiago Raiol, que é uma figura também. O cara é do Pará, morou no Ceará e veio parar aqui em São Paulo. É um cara que já tem banda, também um monte de coisa. Ele bancou de fazer a bateria. Então a gente tá agora como quarteto, né? Já com o repertório fechado, algumas interpretações. A gente tá fazendo tipo um B.B. King em samba rock. Estamos fazendo um medley de Gilberto Gil com Paralamas, né? Que é a novidade, mas a gente mistura, bota Bob Marley pro meio, canta Raul Seixas. A gente tá fazendo uma experimentação bem doida. E, cara, é um projeto assim que tem tudo pra tá rolando. A gente já fez 3 apresentações, a gente estreou no primeiro encontro de Contracultura, que foi no Negra Visão. Aí tocamos no Edmundo Zanoni, tocamos na Casa Utópica também, que é o novo pico aí também na cidade. O pessoal tá chegando aí, o Jordi, a Carla e o Renan, a Isadora. Eu e a Mari estamos super parceiro também lá do pessoal Legal. Da Casa Utópica. E agora vamos fazer no dia 12 de novembro, o Novembro Dandara. Vai ter o Viva Zumbi, que é a roda de capoeira de manhã. E na parte da tarde a gente vai tocar com a Marques Imóveis, que a gente tá nessa onda, fazendo meio atabaque, birimbau, misturando isso com teclado, contrabaixo, guitarra elétrica. E no dia 18 de novembro, anotem e compareçam no Zebra Lanches em Bom Jesus dos Perdões. Falou como locutor agora, hein? Anotem. Música psicodélica, samba rock, punk rock, tudo misturado. Você é um cara eclético, né? Você se considera um cara eclético? Eu sempre tive uma preferência pelo som elétrico e guitarra distorcida, assim, sempre me chamou muita atenção, uma coisa assim, tipo... Deixa eu só puxar um pouquinho. Raul Seixas, Nirvana, Mutantes, Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones... Mas você só gostou de coisa boa também, né? Você não é besta. Não, sim, eu sempre gostei muito de história. Então, por exemplo, eu ia sacar quem que foi antes dos Beatles. Eu falava, tinha o Chuck Berry. E antes do Chuck Berry? Tinha o Howlin' Wolf e o Muddy Waters. Foi numa era pré-internet. Você foi... Não, você foi nos primórdios da música preta norte-americana que tá na música pop de uma maneira geral, né? Pra muita gente existe a era Beatles, aí tem a era pós-Beatles e a era pré. Essa pré pouca gente conhece. Pouca gente olha. E é tudo muito segmentado. Tem uma coisa na música que eu acho que a gente tá trabalhando, que é uma ideia bem tropicalista também, né? E
Quando você vai pro circuito, é tudo muito segmentado. Quem faz metal, quem faz blues, faz blues, quem faz blues, faz blues, quem faz jazz, faz jazz, quem faz chorinho, faz chorinho, né? Meu, a gente tá meio que revirando esse caldeirão. Mas isso não é um erro pra quem trabalha nesse estilo de arte, que é a música? Acho que é uma coisa do mercado, né? Eu penso assim, que eu penso muito aberto, porque essa formação em arte contemporânea que a gente falou no começo abriu minha cabeça pra um monte de coisa. Inclusive pro funk, pro pancadão, pro pagode. Cara, cabe tudo, mas entendeu? É isso que se você botar uma roda de pagode com a orquestra sinfônica e botar uma guitarra de blues, tá tudo certo. Eu conversei com um cara, esqueci o nome dele um tempo atrás. E naquele bate-papo ele é roqueiro, ele é do metal e tal. Ele tem uma banda, tudo. Só que aí, ele tinha uma banda na verdade. Só que essa banda, ele contando a história, ele falou assim que largou da banda. Porque os caras eram muito mente fechada. Pô, eles falam assim, eu preciso sobreviver primeiro. Então eu preciso criar algo, ou fazer algo que eu, né, tiro meu vintém, depois eu faço o que eu gosto. E aí ele entrou pra uma banda sertaneja. E esses caras começaram a criticar. Aí ele falou assim, não, eu queria a minha paz e fazer o que eu gosto, que é tocar, independente do estilo musical. E eu acho que tem uma coisa do preconceito. Eu acho que assim, também tem o que funciona e o que não funciona. E se o cara quer ganhar uma grana, você tem que ir pro lado que dá uma grana. Eu acho que na Marques a gente conseguiu juntar pessoas que estavam cansadas disso também. Desse tipo de nessa monotonia, dessa coisa. Gente que já teve banda pra caramba e tal. Então acho que calhou de ter um encontro, e isso é a raridade, isso é legal. Às vezes a gente tá tocando e eu começo a rir, porque o som tá ficando tão legal. Aí tipo, eu começo a olhar e falar, mano, porque é isso, tem uma liberdade. Sim. E o preconceito é sempre zoado, né? Se você for pensar, por exemplo, tem todo um nicho, e que dá muita grana também, né? Da música gospel, da música evangélica. Sim. Tem muito músico tocando e sendo formado, né? Nesse lugar. E assim, acho que não rola, porque se você vai olhar no início por exemplo, do que seria o rock and roll, você tem as canções de trabalho, né? Você tinha as canções dos caras presos, lá marretando também, mas você tinha os spirituals também, que foi dar na igreja, que foi dar no gospel, que foi dar depois no blues de Chicago. Tudo bem, os caras do blues de Chicago eram tudo doidão pra caralho, um monte de, né, de cara maluco lá, fazendo mó zona. Eles inventaram esse combo. Se você for pensar esse combo com teclado, guitarra elétrica, baixo elétrico e bateria, mano, esses caras criaram lá atrás. E hoje você vai numa banda de samba aqui, ou você vai, sei lá, no raio que o parte, os caras estão usando essa formação, né? Então, essa gênese, que nem o nosso samba, né? Você tem um samba branco, você tem uma bossa nova que foi exportada já com a sofisticação do jazz, mas porra, a nossa música aqui, o pé tá na senzala, tá na sacristia e tá na aldeia indígena, tá nessa mistura do europeu com o negro, com... Isso que é legal dessa cultura aqui no Brasil, né? A gente tem toda essa mística musical, coisas que você vai num país determinado, por exemplo, você só encontra aquele estilo musical único, né? Enfim... Por exemplo, é difícil a gente pensar também que tem uma coisa pura, porque quando a gente fala, por exemplo, da cultura europeia, a gente vê como o invasor, como o colonizador que chegou aqui. Mas eles também já eram fruto de sucessivas invasões, de sucessivas misturas, porque os caras não estão brigando por terra até hoje, cara. Você olha lá na Ucrânia, lá, ou se você olha lá na Palestina, lá, pô, a galera tá brigando por divisão de terra até hoje, né, cara, por hegemonia de pensamento, né? Então, assim, não tem uma coisa que é pura. Eu lembro que eu li uma postagem, isso aí da BO, mas é assim. Então vai falar? Fala assim, Jesus foi palestino. Só que na época que Jesus estava ali naquele rolê, você não tinha nem o Maomé ainda ali. Você não tinha, tipo, essa ideia. E já não era também a cultura do Abraão também, porque ele era o Messias que os judeus também não reconheceram, né? Independente dessa galera ter existido ou não, aquilo que a gente estava falando, isso são narrativas. E essas narrativas não são puras, né? É muito louco. Mesmo nas artes plásticas, ou na música, ou na dança, ou no estilo musical, né? A gente tende a puxar a sardinha para um determinado lado, mas aquilo já é fruto de N misturas, né? Deixa eu te perguntar, Andrezão, você canta Didi? Que é isso? Nem sei. Didi, Raça Negra, poxa, é um clássico. Nunca, você nunca... Ó, de pagode... Cara, sabe uma que eu achava o máximo? Não vou nem lembrar. Era o Salgadinho? Qual que é o molejo? Não, o molejão lá. Olha que samba, que samba tá aí, cara. Essa é da hora. O Leandro Learte, mas daí já tinha aquela onda do samba rock lá, como que é? O Agamamon! Lembra do MV Bill? Love, Jojo! Na verdade, essa música é uma... Como fala?
Como que fala? Essa música tem a base internacional, não é dele, né? Ela é ela é internacional, tanto que ela tem até uma dancinha, enfim, não sei, não lembro. Mas tem, cara, quem que não cresceu nos anos 90 que não vai saber de quem que é aquela, cara? Meu Deus, não! Que se chama amor. Porra. SPC, Alexandre Pires. Eu vi eles em São Paulo. Que incrível eu tava você, cara. no hotel em São Paulo. Eles estavam comendo na mesa do lado. Eles estavam começando. Molecado, o Alexandre Pires com aquele cabelo com aquele cabelo gel, tudo... assim. Sabe eu digo que era um miojinho, parece um miojinho. Sabe como que eu saquei que era ele, cara? Por causa do baixista que era branco. Eu acho que eu tinha visto no Faustão e eu tinha me atentado. Aí eu vi que chegou um cara assim, pai, o loiro assim, eu olhei e falei, cara, eu acho que eu vi esse cara no Faustão. Aí eu olhei o cabelo, na hora que eu bati o cabelo assim, eu falei, caraca, mas esses caras, os mano lá do pagode. Eu vi esses cara na televisão, mas o que tinha me chamado a atenção era um baixista alemãozão, né? Mas é muito engraçado trazer esses exemplos do pagode, porque nos anos 90 a gente tinha... era o pagode, mas cada pagode com a sua característica. Hoje em dia, aquilo que você falou, hoje tá tudo muito misturado, mas... Falando do pagode, você tinha o arte popular, que era um estilo único, você ouvia, só o toquinho você já sabia que era arte popular. Sim. Só pra contrariar com aquele pagodinho mais dolente, mais romântico. Aí você tinha o molejão, que era mais escrachado. Escrachado, pô. Cara, você viu agora que tem as versões, tipo, ele cantando no inglês que não existe, fazendo o Guns N' Roses, né, muito cara? Bom. Como que é o nome dele? Você se lembra o nome dessa figura? É Leonardo? Tem o André, tem o Andrezão. Cara, os caras são bons. Eu gosto, eu tenho uma formação como é o nome dele? Da cultura preta, assim, de dentro de casa, que é muito louca. Porque meu avô, ele foi aluno do Bimba, lá da capoeira, né? Então, meu avô tocava muito violão. Então, assim... Como que você tem essas barreiras se você cresce, por exemplo, numa família que seu avô tocava violão, seu pai tocava pandeiro e birimbau pra caramba, meu tio tinha uma banda de rock... que ensaiava no quarto, isso eu tinha 4 anos de idade, imagina isso em 83, 84. Mano, os caras sentando o pau, tipo, tocava Sex Pistols, Led Zeppelin, sabe? As coisas que estavam aparecendo ali, tipo, Paralamas do Sucesso, essas paradas, os caras sentavam bordoado. Aí chegava lá, meu avô tava tocando, sei lá, Ataúfo Alves, aí depois em casa, meu pai no pandeiro, e minha mãe ouvia muito essa coisa, Elis Regina, Raul Seixas, ouvia muito também sertanejo. Então é isso, né? Você cresce nesse caldo. Fantástico. Você tem que voltar outra hora pra gente conversar sobre música. Demorou. Comprem o livro, hein? Haikai Blues, editora Chloe. Aí, ó, tá vendo? Tá fazendo o jabá dele aqui. E se inscrevam no curso do ateliê Rede Arco-Íris. Tá vendo? Também com o olhar que ele recebeu aqui, não tinha nem como não é? Fala um pouquinho, então, mais um pouquinho sobre... Que a produção tá aqui, tá me arrancando os cabelos, que eu já não tenho mais. 3 horas de podcast. Se deixar, a gente fala até amanhã, né? É que faltou uma cervejinha, faltou alguma coisa do tipo. Uns negocinhos pra beliscar, que já tá dando a hora do almoço. Muito bom, André. Fala um pouquinho mais, então, do seu curso aí de desenho e pintura. Fala aí do que você quer falar. Vamos sair um pouquinho da seara que a gente tá aqui, porque se for falar de poesia... eu acho que assim, ó, tem o meu Instagram, que é o @AndréLuizRaimundo, né? As pessoas podem acessar lá e mandar no direct. Quem quiser acompanhar lá a Marques Imóveis, lá também é o @marques.imóveis, que é a banda. E... Pode olhar pra câmera aqui se você quiser, tá? E tem o Instagram, que se eu não me engano também é o Rede Arco-Íris, né? Ateliê Rede Arco-Íris. E vocês podem me mandar uma mensagem lá e a gente desenrola a inscrição no curso. Boa. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes da gente terminar aqui nosso bate-papo. Você falou do seu livro, né? Sim. Eu queria saber o que você tá achando aí dessa nova era de multiplataformas, multimídias, do audiobook, que é uma coisa que tá em ascensão, tá crescendo cada vez mais. A gente não vê tanto burburinho, mas a gente vê o crescimento gigante, a gente, sim, né? Não, e empresas como a Amazon também, né? Coisas sim. do tipo, a galera dominou também o mercado, inclusive do próprio livro físico, né? De sim. entregas e de vendas. Eu acho que as coisas todas se misturam, né? É que nem aquela coisa. Você tem o birimbau, você tem a guitarra elétrica, você tem o sintetizador, mas eu acho que é a mesma coisa. Você tem, por exemplo, o desenho, você tem a pintura em tela, que é do Renascimento, né? E você tem, sei lá, a videoarte ou a animação. Então, eu penso assim, o livro ele vai continuar existindo. Agora, uma coisa que eu vou falar daí de uma percepção minha, né? Nem da percepção de mercado e de indústria, assim, e eu conversando, eu sinto isso de muita gente.
Eu acho que essa coisa do celular e a onipotência, a onipresença, a hegemonia das telas, ela veio para ficar de uma maneira abissal. E eu acho que o hábito da leitura já se deslocou. Para mim é muito difícil eu conseguir me concentrar no livro de papel, sabia? E uma coisa que eu achei muito louco, e eu sempre fui um leitor ávido. Cara, eu perdi o poder de concentração de leitura por causa dessa coisa do digital e da coisa do celular. E às vezes eu me pego lendo, eu quero comentar, cara. Isso eu acho fantástico. Tô lá, sei lá, você vai ler Shakespeare, aí você tá lá no meio e fala, pô, meu cara tá falando isso, mas não dá, porque a gente fica condicionado ao gesto, né? Então, às vezes, eu comecei a reestudar umas coisas de política, assim, aí tô lendo, né, umas coisas bem diferentes, assim, tipo... Noam Chomsky, aí tem o Domênico Losurdo, tem umas coisas assim. E tem coisas que você concorda, tem coisas que você não concorda, né? O pensamento crítico vai fazendo esses caminhos, né? E aí do nada você quer discordar, como, sei lá, se você estivesse comentando um vídeo que você tá vendo no YouTube, entendeu? Tipo, aí você fala, mano, não dá, né? Como que eu vou falar com o cara, mano? Tipo... Cara, isso é muito real que você acabou de falar. É muito louco. Então, acho que a gente tá num momento de muita mudança, que provavelmente muito parecido quando, né, você vai pra coisa do copiar, depois você foi pro livro impresso, né? E, pô, imagina, livro impresso, cara, tipo, aquilo que eu tava falando antes, os caras eram copistas, né? Aí depois, imprimiu, mano. Se saiu o erro, vai ter que imprimir de novo, né? Então acho que vai tendo essas mudanças, né? A gente era muito acostumado à televisão, mas a interação que veio vindo nesses 20 anos também dominou, né, a cena, né? E essa possibilidade de todo mundo, eu brinco, cada um é seu próprio Big Brother, né? Exatamente. Estraga sua vida como quiser, né? O Abu Janra falava isso no programa dele, né? Verdade. Eu tinha um professor na faculdade que ele olhava, depois de toda essa filosofia, toda essa análise perfeita que você acabou de dar, ele olhava pra você e falava, louco, né? Louco, né? Louco, mas né? é isso. É muito isso. É uma coisa que eu demorei pra sacar também, pra perceber, é isso, né? O ser humano, ele já entrou nessa coisa do pós-humano, né? Tipo assim, a gente já tem prótese, órtese, dentadura, óculos, o Walkman. Eu lembro que eu tava lendo sobre isso. Walkman amarelo? Total. Eu tava lendo sobre pós-humano e eu peguei e falei assim, que viagem, pós-humano, né? Isso lá atrás, assim. Aí eu peguei e falei, cara, mas se eu pego a minha bicicleta, boto um treco no ouvido, aperta aqui a fita cassete, saio pedalando a bicicleta, tudo isso é a extensão do meu corpo, né? Já é o mecânico acoplado, né? E isso é um caminho sem volta, né? A não ser que realmente o capitalismo perca as rédeas e a gente tenha hordas de bárbaros sem nada e a gente volte para uma outra idade média. Tem gente que já teorizou sobre isso. Mas eu acredito que tá muito enraizado, não tá? se a gente seguir esse caminho do consumo e a galera conseguir mediar a distribuição de renda, né? Aí a militância política também, né? Os bolsões de pobreza. Mas quem tem muito, eu acho que a tendência é ir por esse caminho, porque senão ele vai ter que lidar com uma galera que vai pra cima também, né? Como que eu posso ficar ali no meu castelo concentrado, tendo toda a riqueza do mundo e deixar todo mundo passando fome? Eu acho que se encontrar esse caminho de uma igualdade, de uma distribuição de renda e de manter o consumo das pessoas, cara, a gente tem um caminho aí bem maluco, aí uma mistura humano-máquina, arte, produto, consumo, sabe lá Deus. Que loucura, né? Imaginar o que vai ser louco, o futuro. Né? Louco, né? Louco, né? Legal. Andrezão, muito obrigado pelo seu bate-papo aqui. Queria falar mais coisas com você, mas nosso tempo... Tô com fome já. Super agradeço, valeu aí, tamo junto. Próxima vez prometo. Vou combinar com a produção e trazer aqui um pitisquinho, alguma coisa. Né? Não, e eu tô sabendo que já tem gente aí nessa fila aí, também estavam falando aí da Carla, da Isadora, da Isis Gonçalves. Vai trazer só povo chique das paragens. Mas uma outra hora... Quero você aqui com a sua banda, hein? Vamos lançar o EP aqui, ó. E com violão, por favor, hein? Vamos, a gente traz o violão. Pra você que tá assistindo a gente, que antes de começar aqui, a gente tava aqui na preparação, coloquei o microfone ali pra fazer um ao vivo aqui. Eu fui na escola de luthiers tentar pegar o violão lá, com o que é Mário. Aqui do lado, né? Só que o Mário tá no Parque Edmundo Zanoni. Explica por que você não trouxe o seu violão? A gente saiu meio que na correria. Você acha? Tinha uma amiga vindo do Rio. Um mês falando dessa entrevista, desse bate-papo. Na hora H ele me fala o quê? Que saiu na correria. Como? Não, e eu tava ainda arrumando as coisas, né? Foi o que eu falei assim, ainda pensei, falei assim, pô, levo ou não levo? Não... Tava no carro. Já era. Falo nada, né? Ou seja, produção,
Deixa sempre preparado aqui um violão aqui pros convidados que esquecem seus instrumentos musicais. Violões. A formiga só trabalha porque não sabe cantar, diria o Raul Seixas, né? Bom, é legal. Muito obrigado. Obrigadão. Volte sempre, o caminho, as portas estão sempre abertas aqui para arte, para cultura, de modo geral. Venha falar do seu livro, falar da sua música, do seu trabalho de professor, enfim, fica à vontade. Obrigado. Tem um programa das mulheres, semana passada teve aqui, né, no nosso canal do YouTube também. A Ana entrevistou vários professores da rede pública. Muito legal o bate-papo. Fica à vontade também, entre em contato com ela. Ana, quero falar da minha profissão de professor. Demorou. Já era. Beleza? Arte, cultura e sociedade. Tamo junto. Sempre. E é isso. Pra você que tá no nosso canal do YouTube, muito obrigado pela presença, pela companhia aqui. E para você que está no rádio, muito obrigado também. Amanhã estarei de volta a partir das 9 horas da matina, com muita música e informação para você aqui na Rádio Mídia. Vem aí no Mundo da Fama, um beijo no seu coração, fique com Deus e até amanhã. Tchau!